Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei em qual horário você está vendo aí esse vídeo, mas o importante é estarmos conectados. O nosso assunto de hoje é pós-guerra, né? E novos confrontos. Hoje vamos falar aí sobre pós-guerra e novos confrontos, né? Espero que você fique até o final do vídeo e vamos aprender aí junto, né? O que aconteceu aí, né? Os acontecimentos, principais acontecimentos, consequências aí dessa pós-guerra. Em novembro de 1989, a imprensa mundial, né, ela noticiava aí a queda do Muro de Berlim, que dividia então aí a capital alemã em duas partes. Então, construído aí em 1961, o Muro de Berlim ele tornou-se um dos principais símbolos da Guerra Fria. Mas em que contexto histórico, né, se deu aí a construção aí do Muro de Berlim, né? E o que levou, né, a sua queda aí quase 30 anos depois? Bom, os anos seguintes aí da Segunda Guerra, ao fim da Segunda Guerra Mundial, né, foi um período que ficou conhecido como pós-guerra. E eles foram marcados aí por uma série de transformações no cenário político-econômico mundial, configurando aí uma nova ordem internacional. E algumas das principais transformações ocorridas nesse período foi a divisão da Alemanha, né, em fevereiro de 1945, e antes aí da rendição oficial da Alemanha na Segunda Guerra. Os representantes das três principais potências vitoriosas, eles reuniram-se aí na cidade de Yalta, Ucrânia, para discutir, né, aí os rumos da política internacional no pós-guerra e a redefinição do mapa europeu, especialmente aí o que fazer, né, com a Alemanha nazista prestes aí a ser derrotada. Meses depois, né, em julho de 1945, com a rendição alemã, realizou-se então na Alemanha a conferência, né, de Potsdam, né, que contou aí com a participação dos representantes das potências vitoriosas na guerra, Estados Unidos, né, Inglaterra e União Soviética. E nessa conferência decidiu-se oficialmente então que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação francesa, britânica, estadunidense e soviética. E posteriormente, em 1949, o mesmo território ele foi aí dividido em 2 países, República Federal Alemã, RFA, né, ou Alemanha Oriental, ou Ocidental, né, com a capital em Bonn, sob a influência dos Estados Unidos, e República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental, né, com a capital em Berlim, sob a influência aí da União Soviética. O crescente clima da hostilidade e disputa aí entre os governos dos Estados Unidos e da União Soviética, chamado aí de Guerra Fria, levou também à divisão da cidade de Berlim em 2 partes, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Oriental estava aí sob influência do capitalismo dos Estados Unidos e Berlim Oriental estava aí sob influência do socialismo da União Soviética. Nos primeiros anos aí do pós-guerra, devido aí ao apoio financeiro aí dos Estados Unidos, a parte ocidental, né, da cidade de Berlim foi rapidamente aí reconstruída e por sua prosperidade econômica, né, logo se tornou aí um lugar atrativo, né, para os alemães orientais e que viviam aí sobre uma contida economia socialista. Isso gerou aí um fluxo migratório, né, para o Ocidente, e entre 1952 e 1961 calcula-se, né, que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas tenham migrado aí das regiões da Europa Oriental para o lado ocidental, em busca aí de melhores condições de vida. Para impedir então essa migração, o governo, né, da Alemanha Oriental, em agosto de 1961, ele construiu uma imensa cerca, né, mais tarde aí substituída por um muro de concreto, isolando então aí os 2 lados de Berlim, que posteriormente esse muro aí ele foi reforçado com torres, né, de vigilância, alambrados aí, né, e zonas também minadoras, aliás, minadas. As pessoas que simpatizavam aí com o governo da Alemanha Oriental viam, né, o Muro de Berlim como uma barreira aí
necessária para conter o que eles consideravam uma perda, né, dos trabalhadores e principalmente também a mão de obra qualificada, né, para o lado ocidental. E por isso eles chamavam-no de muro de antifascismo. Para aquelas pessoas, né, que apoiavam aí o regime da Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim demonstrava então aí o desrespeito dos comunistas, né, a um dos princípios básicos dos direitos humanos. Então toda pessoa tinha o direito aí de sair de qualquer país, né, inclusive aí do próprio, e regressar aí ao seu país, né, pelo artigo aí 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU. E por isso chamavam aí a construção do Muro de Vergonha. Depois aí de décadas depois, em consequência aí as mudanças que o governo soviético começou aí a realizar a partir de 1985, o regime político da Alemanha Oriental entrou aí em um rápido processo de reformas liberalistas ou liberalizantes, né? Um dos momentos aí, né, mais significativos desse processo foi o anúncio oficial, né, em 9 de novembro de 1989, da abertura aí das fronteiras com a Alemanha Ocidental. E essa decisão ela levou a, então, à queda do Muro de Berlim, né, símbolo de separação entre os blocos capitalista e socialista. A divisão da Alemanha tinha sido, então, desde o início, uma imposição aí dos interesses, né, políticos dos governos que estavam aí envolvidos no contexto histórico da pós-guerra. E essa divisão ela contrariava aí a vontade da maioria, né, dos alemães que falavam a mesma língua e compartilhavam também tradições aí culturais comuns e formavam o mesmo povo. Com a queda aí do muro e a continuidade aí, as reformas democráticas aí na Alemanha Oriental, processou-se então a reunificação das duas Alemanhas, né, concluída aí em 3 de setembro de 1990. Hoje o povo alemão tem aí um só país, né, a República Federal Alemã, RFA. Bom, conforme mencionamos aí anteriormente, né, logo após aí a Segunda Guerra, parte da Europa ela estava aí destruída, né, e as economias dos diversos países aí elas foram devastadas. Então, líderes dos Estados Unidos e de outros países capitalistas, como Winston, eles temiam aí que as dificuldades, né, econômicas enfrentadas aí pelas diversas sociedades europeias, né, no pós-guerra, elas inclinassem então aí para o socialismo. O Partido Trabalhista Britânico, né, que contava aí com os políticos socialistas, por exemplo, ele já havia, né, vencido nas eleições de 1945, né, na Inglaterra. Razão aí pela qual o político, né, conservador Churchill ele tinha perdido ali, né, o seu cargo de primeiro-ministro. E assim o presidente dos Estados Unidos, Truman, ele lançou em 1947 o Plano Marshall, né, que destinava aí recursos, né, gigantescos para a recuperação da econômica aí dos países capitalistas ocidentais. E ele foi elaborado aí pelo secretário do Estado do governo Truman, né, o general George Marshall. E aconteceu aí entre 1880 e 1959. E o plano de Marshall uma das principais medidas aí implementadas pelo governo, foi aí uma das principais medidas implementadas pelo governo dos Estados Unidos, né, como parte aí da doutrina de Truman, né, que pregava então aí a defesa do mundo capitalista e democrata pelos Estados Unidos, né, contra a ameaça comunista. Isso se fez de modo geral, então, mediante, né, a ajuda militar e financeira. E foram destinados, né, ao plano cerca de 13 bilhões de dólares, que beneficiaram aí, principalmente a França, a Inglaterra e também a Alemanha Ocidental, a Holanda e também a Bélgica. E esses investimentos, eles aceleraram então aí a reativação de suas economias. E a partir da década de 1950, com a explosão aí da
Guerra da Coreia, o Japão ele começou então aí a receber recursos, né, do governo dos Estados Unidos, com moldes semelhantes, e bem como também países do Sudeste Asiático. Paralelamente, apesar aí das grandes perdas econômicas sofridas, o esforço despedindo aí pelas potências durante aí esse conflito, eles tinham estimulado, né, a pesquisa também e o desenvolvimento tecnológico e industrial, o que foi extremamente, né, importante na recuperação econômica aí do pós-guerra. Contanto, com esses avanços aí técnicos e também com a ajuda financeira do governo estadunidense, a produção e o comércio mundial, eles reconquistaram aí em pouco tempo o nível anterior ao início da guerra, e sobretudo na Europa Ocidental. E em 1950, a economia mundial, né, ela já estava aí praticamente recuperada, né, aos danos causados aí pelo conflito. Teve também a criação da ONU, né, e a organização, que é a organização aí das Nações Unidas, ONU, que foi sediada aí em Nova York e foi criada em julho de 1945, quando representantes aí de 51 países, né, inclusive o Brasil, eles assinaram aí a Carta das Nações Unidas, né, que entrou aí em vigor em 24 de outubro de 1945. E nessa data comemorava-se mundialmente aí o Dia das Nações Unidas. E os princípios básicos estabelecidos aí na Carta são a manutenção da paz e da segurança internacionais e também o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. O estímulo, né, à cooperação entre os países na busca de soluções aí para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo então aí o respeito, né, aos direitos humanos. E apesar de ter sido criada aí para manter a paz entre as nações, a ONU não é um fórum aí que representa plenamente, né, a vontade política da maioria dos países membros. Isso se deve, né, entre outras razões, ao fato de que seus principais órgãos, né, o Conselho de Segurança, é controlado aí por 5 grandes potências, né, que dele fazem parte como membros permanentes. E os representantes dessas potências, eles detêm o poder, né, de vetar decisões importantes sobre questões mundiais e assim podem impor, né, seus interesses sobre os dos demais países. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou então um importante documento, né, da defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que serviu aí de base, por exemplo, para muitos dos artigos aí da Constituição Federal do Brasil. E embora nos dias atuais muitos desses preceitos dessa declaração não sejam efetivamente praticados em diversas sociedades aí, ela serve, né, de referência aí jurídica internacional contra várias formas aí de desrespeito e discriminação aos direitos humanos. Como vimos até agora, as antigas potências aí da Europa Ocidental perderam, né, a sua posição aí de liderança no cenário capitalista internacional do pós-guerra, e esse lugar ele foi ocupado aí pelos Estados Unidos, né, que reuniu aí um imenso poder econômico, militar e também armamentista. E além disso, esse país ele financiou aí boa parte da recuperação econômica dos países europeus, e também o que manteve, né, os manteve aí, né, dentro de sua área de influência geopolítica. E o governo da União Soviética, embora ele também tivesse boa parte aí da sua economia destruída pela guerra, ele não aceitou a ajuda oferecida aí pelo governo, né, dos Estados Unidos durante a implementação aí do Plano Marshall. E liderando aí o bloco de países, né, socialistas, o governo soviético ele conduziu então aí com sucesso a construção do país, e em 1949 ele lançou o Comecon, o Comencon, né, ou também o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que era para apoiar, né, a recuperação aí econômica dos países do leste europeu.
Desse modo, os Estados Unidos e a União Soviética eles tornaram-se aí grandes líderes mundiais no pós-guerra. E o governo dos Estados Unidos ele liderava, né, o bloco aí de países capitalistas, o soviético e os de países socialistas, disputando então aí áreas de influências em várias regiões, né, do mundo. Soviéticos e estadunidenses geraram então aí um período de graves tensões políticas que ficou conhecido aí como Guerra Fria. E entre os principais alvos do governo dos Estados Unidos e da União Soviética no período aí da Guerra Fria estavam os países de chamado Terceiro Mundo, né? Conjunto de nações em desenvolvimento da América Latina, da Ásia e também da África, que reúne aí mais de 2/3 da população mundial. E iniciada aí por volta de 1946, a Guerra Fria ela caracterizou-se aí pela rivalidade, né? Pela rivalidade, na verdade, por vezes extrema entre os Estados Unidos e também a União Soviética, cujos governantes eles acusavam-se mutuamente, né? De pretender dominar o mundo, prevendo então um eventual confronto militar direto que nunca ocorreu aí de fato. E os blocos rivais eles trataram aí de aumentar suas forças, né, com a formação de alianças militares supranacionais e a corrida nuclear armamentista, além também da corrida espacial. Em 1949 formou-se, né, uma aliança aí militar, né, com as forças da Europa Ocidental sob a liderança estadunidense, que ficou conhecida como Organização aí do Tratado Atlântico Norte, OTAN. Com a formação aí dessa aliança, os sucessivos governos dos Estados Unidos eles passaram, né, a promover a instalação das armas nucleares na Europa Ocidental, que ficaram aí sob o controle das forças de OTAN. Era aí uma preparação para um possível confronto, né, militar com os soviéticos. E assim, com o financiamento da recuperação econômica aí da Europa Ocidental, a criação da OTAN construiu também uma estratégia aí dos sucessivos governos dos Estados Unidos para apoiar os dirigentes dos países daquela região no projeto aí de preservar o capitalismo e assumir uma política anticomunista. Como sede em Bruxelas, na Bélgica, a OTAN conta atualmente hoje com 26 países membros. Nos diversos países da Europa Oriental que pertenciam aí à área influenciada aí da União Soviética, as populações elas foram aí submetidas às regras, né, do socialismo soviético, comandado aí por Stalin. Durante seu governo ele adotou aí medidas, né, enérgicas para controlar aí esses países, e ele expulsou então e perseguiu os inimigos políticos do regime socialista e promoveu também a instalação aí de governos dirigidos por partidos comunistas únicos e subordinados aí às orientações do governo de Moscou. E terminada então a era stalinista, em 1955, os governos socialistas da Europa Oriental, eles resolveram então formar aí também uma aliança de ajuda militar mútua, né, com uma resposta aí de OTAN, a OTAN. E essa tal aliança aí, ela ficou conhecida como um pacto de Varsóvia, que pois o tratado aí dessa criação, né, foi assinado aí por a capital polonesa, né? E esse organismo aí militar, ele foi extinto aí em 1991. O clima aí da rivalidade, né, da Guerra Fria, somado aí aos interesses dos setores públicos, dos setores bélicos, levou aí grandes potências à chamada corrida armamentista. E essa disputa pela produção bélica foi responsável, né, pelo assombroso desenvolvimento das armas nucleares, né, que se fossem aí adicionadas ou então acionadas, poderiam aí provocar, né, a completa destruição do planeta. A primeira bomba atômica ela foi produzida aí em 1945, né, nos Estados Unidos, sendo pouco tempo depois utilizada no Japão e estabelecendo a supremacia bélica aí na nação norte-americana. No entanto,
Já em 1949, os soviéticos eles tinham, né, desenvolvido também seu primeiro artefato militar atômico, né? E a partir das grandes potências passaram aí a acumular, né, arsenais nucleares, né, cada vez maiores, numa estratégia aí que foi chamada de equilíbrio pelo terror. Numa reflexão a esse respeito aí, conta-se, né, que quando perguntaram ao cientista Albert, autor aí da teoria da relatividade, quais seriam aí as armas utilizadas aí na Terceira Guerra Mundial, ele teria afirmado então que não sabia, mas pensava sim que numa Quarta Guerra Mundial as armas elas seriam aí pensava aí que elas seriam, né, paus e pedras. A consciência da catástrofe aí do planeta, dessa guerra nuclear pode representar, né, para o planeta aí uma desumanidade, né, e também diversos movimentos pacíficos eles podem ganhar espaço, né, em todo o mundo. A Guerra Fria, ela também se manifestou, né, na rivalidade do técnico-científica entre os Estados Unidos e a União Soviética, e cuja expressão típica, né, foi a corrida espacial, né, que lançaria aí o primeiro satélite. Um dos marcos iniciais aí da corrida espacial foi o lançamento, né, pela União Soviética em 1957 do primeiro satélite artificial. 4 anos depois, os soviéticos eles promoveram então o lançamento da nave espacial, né, tripulada aí por Yuri Gagarin, né, o primeiro aí astronauta a fazer voo aí orbital em torno aí da Terra. A Coreia ela é aí uma península, né, do leste da Ásia, né, que em 1910 foi anexada aí pelos japoneses em meio às disputas territoriais envolvendo aí o Japão e a China, e integrou-se aí ao Império Japonês até 1945, no final aí da Segunda Guerra Mundial. E terminado aí o conflito, tropas dos Estados Unidos e da União Soviética eles ocuparam aí a Península Coreana e dividiram, né, entre si com base no paralelo 38 Norte. Né? Ao norte desse paralelo fica aí então a região sob a influência soviética e ao sul a região sob a influência aí, estadunidense. Essa divisão ela seria mantida, né, aí até a realização das eleições gerais, quando ocorreria aí a deliberação aí sobre a unificação do país. Entretanto, uma série aí de hostilidades entre o norte e o sul impediu, né, que as eleições gerais, culminado aí com a invasão da Coreia do Sul e também pela Coreia do Norte, em 25 de julho de 1950. Então, para conter essa invasão, as forças militares, né, lideradas aí pelos Estados Unidos, intervieram aí diretamente no conflito e conseguiram então deter aí os norte-coreanos, obrigando-os a recuar até o território chinês. E tropas chinesas elas entraram na guerra apoiando aí o exército norte-coreano, né, e instrutores militares aos norte-coreanos. Os governantes soviéticos também enviaram, né, materiais e instrutores militares aí aos norte-coreanos, né, e as tropas da Coreia do Norte iniciaram então aí uma contra-ofensiva, né, e recuperaram então todo o território aí conquistado pelos sul-coreanos, avançando aí até a cidade de Seul, né, capital da Coreia do Sul. E posteriormente Seul foi aí reconquistada, né, pelas forças da Coreia do Sul, com a ajuda aí dos seus aliados estadunidenses. Em 1953 aceleraram-se então aí as negociações de paz, né? O cessar-fogo foi formalizado em 27 de julho de 1953 aí, e os governantes das duas Coreias, com o aval da ONU, restabeleceram aí o paralelo 38 como fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E tudo voltou a ser como antes do início do conflito. Os combates da Guerra da Coreia eles deixaram, né, de saldo aí aproximadamente 2 milhões de mortos. Na década de 1980,
teve início então uma série de transformações no bloco socialista, entre elas a adoção aí de uma política de extensão pela União Soviética, né, que atravessava aí grave crise econômica. A partir de 1989, sob o impulso das revoltas para a reestruturação da economia e a liberação aí da política, promoveu-se então a reabertura aí político-econômica do leste europeu. Né, os governos comunistas eles foram aí derrubados, né, e o comando russo ele foi abolido. E uma série de transformações políticas, né, e econômicas difundiu-se então aí pela URSS, né, e pela Europa Oriental, levando aí à queda do Muro de Berlim em 1989 e a unificação aí das duas Alemanhas, né, em 1990 e ao desdobramento também da União Soviética aí em 1991. E esses episódios eles foram apontados aí como eventos marcantes, né, do fim da Guerra Fria. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? E meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Boa noite.